Bom dia, presidente, membros da mesa diretora, colegas parlamentares, público que nos acompanha nesta Casa de Leis e também aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Trago para esse parlamento hoje, presidente, duas temáticas. A primeira delas trata justamente do que o nobre deputado Pedro Pedocian Neto colocou agora, da questão da saúde. Saúde, deputado Rinaldo, não pode ser tratada de forma improvisada. A palavra improviso, ela não cabe em saúde. E ainda mais quando trata-se de saúde pública, que é um dever do Estado. E, nessa seara, eu venho falar, deputado Zé Teixeira, parlamentar, que como eu, representa Dourados, mais especificamente Dourados e a Grande Dourados. O que eu trago aqui hoje são relatos tristes, presidente, de duas mortes que ocorreram na UPA em Dourados, deputado Londres Machado, nosso decano. Duas mortes que ocorreram na UPA no mês de fevereiro. Duas mortes praticamente seguidas, que revelam a precarização da saúde pública em Dourados, o sucateamento, a falta de responsabilidade da administração da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul com os usuários do SUS. Eu costumo dizer que o SUS ele não é de graça, nós pagamos pelo SUS. O SUS ele é o resultado dos nossos impostos e, portanto, governo, prefeituras, governo federal, não fazem favor para um usuário do SUS. Nós tivemos lá em Dourados duas mortes. Pequeno Samuel, Mara, de apenas 2 aninhos. Foi atendido na UPA, um exame clínico apenas, não foi feito nem o exame laboratorial, nem um raio-x, nada, deputado Zé Teixeira. Essa criança foi medicada e atendida na UPA num dia, no outro dia a mãe retornou e não tinha mais o que fazer. Eu estive em apoio ao manifesto desses familiares no sábado lá em frente à UPA e é de chorar. Se uma pessoa não se emociona, não se comove com uma criança de apenas 2 anos que morreu e que a família denuncia negligência, não há mais com o que se solidarizar. Antes do pequeno Samuel, nós tivemos o Júlio César, um jogador com um futuro imenso pela frente. 14 anos, ele tinha passado no teste para fazer lá no Rio de Janeiro e poderia ser um dos destaques nossos em Mato Grosso do Sul, no futebol em nível nacional, pelo Fluminense. Ele foi para a UPA, foi medicado, exame clínico, consulta clínica novamente, sem o exame de raio-x, o hemograma. Um dia, 2 depois, ele retornou à UPA e já não tinha mais o que fazer. São 2 casos emblemáticos que a população de Dourados está se levantando. A Prefeitura de Dourados, em relação ao pequeno Samuel, o prefeito disse que ele vai apurar. A FunSaúde, que é a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, que administra a UPA e o Hospital da Vida, declarou que está reunindo documentos e que também vai fazer uma apuração. Mas, como deputada, eu não poderia me calar. As famílias me procuraram. E eu quero deixar aqui para a população de Dourados e do Mato Grosso do Sul, porque isso reflete, sim, no nosso Estado. Nós vamos entrar com um requerimento aqui, junto ao Ministério Público, para que seja apurado de quem é essa responsabilidade e que os culpados sejam condenados na forma da lei. E também vou entrar com um requerimento junto à Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Mara, para que a Sejusp possa acompanhar também essa investigação que o município, a administração municipal está fazendo. E aqui ainda eu quero pontuar que são 2 casos de tragédias anunciadas, de uma saúde pública que não tem exames à disposição dos médicos, que não há, deputado Lucas, não há luvas para os médicos trabalharem. Não há insumos. Na semana passada, os médicos da UPA solicitaram
a enfermeira responsável pela unidade e disseram exatamente assim: se não tiver medicamento para casos de bronquite e asma, que estão muito frequentes agora, eles não iam mais atender. Eles iam suspender o atendimento lá na UPA. Lembrando que Dourados, pelo último censo, tem uma população que já chegou a 260 mil habitantes. E nós temos apenas uma unidade de pronto atendimento para fazer a cobertura de Dourados e também dos municípios daquela região, que são mais de 30 municípios. Então, nós vamos cobrar explicações. Também trago para esse parlamento, na semana passada, não pude estar presente, de forma física, né, mas sim remota, sobre aquele caso. No mês da mulher, nós temos que falar ainda da violência contra nós mulheres na política. Quando nós aqui deveríamos estar debatendo o espaço que nós precisamos ocupar, porque o nosso lugar é onde a gente quiser. E eu venho aqui hoje trazer esse caso, que teve como vítima aí a vereadora Rosane Jung, do PSDB, lá de Maracaju. Ela que foi atacada durante uma reunião na sala da presidência por colegas parlamentares. Esta Casa de Leis já emitiu uma nota de repúdio, mas eu creio que só isso não é o suficiente. Nós precisamos, presidente, trazer essa temática para esta Casa de Leis. O mês da mulher não pode ficar em comemorações tão somente. O mês da mulher é um mês de reflexão. Até quando nós vamos enfrentar a violência política de gênero? Isso é inconcebível. É inconcebível. E aí eu quero pontuar que esse caso não é um caso isolado. Sou solidária à vereadora Tucana, mas aí eu quero trazer o que aconteceu com essa deputada enquanto vereadora. À época, nem o movimento se levantou em minha defesa, deputada Zé Teixeira. E o que eu passei na Câmara Municipal de Dourados foi terrível. Eu falei dele porque ele sabe do que eu enfrentei lá. Perseguição, as piadas, nos corredores da Câmara Municipal, um processo ridículo de pedido de cassação, que eu tive que enfrentar, sofri pressão psicológica, perseguição, e isso não pode mais acontecer. Nós estamos em pleno século XXI, esse ano nós comemoramos 91 anos que as mulheres tiveram direito ao voto. Nós nos tornamos cidadãs de fato e de direito, porque até então nós não éramos reconhecidas. Então eu trago para esta Casa de Leis, para que a gente possa debater ainda mais em relação a isso e avançarmos. E para que essas 24 cadeiras aqui, num futuro bem próximo, né, deputado Rinaldo, pelo menos a metade, viu? Permite uma parte, deputada Lia? Pois não, deputada. Bom, primeiro parabenizá-la por trazer esse tema tão importante, que é a participação da mulher na política. E a gente tem falado muito, né, nesse combate à violência. Nós temos vários projetos, inclusive tem um tramitando na casa, que é exatamente para combater todo e qualquer tipo de violência contra as parlamentares, né? Isso de um modo geral no Estado. E a vereadora, e eu até conversava há pouco com um colega, dizendo da forma como a vereadora talvez quisesse ajudar naquele momento. E foi atacada de uma forma grosseira, estúpida, né? E que nos agride. Cada mulher que é agredida nesse Estado, nós também nos sentimos agredidas. Então, assim, eu acho que é o respeito. O que a gente tem que prezar é o respeito às diferenças, é o respeito à atividade, à atitude, às ações, né, das mulheres em qualquer lugar que ela possa estar. Mas eu quero chamar a atenção, Lia, hoje, lendo aqui um jornal, uma notícia, dizendo assim: acadêmica flagra amigo filmando suas partes íntimas em banheiro de gastrobar. Olha o absurdo, Lia. Olha aonde é que chega a mente humana, ou desumana, né? Ou desumana. Essa menina de 24 anos, ela ia se dirigir até o banheiro
E o amigo, de 28 anos, que estava ao lado, pediu, eu vou junto, vou acompanhá-la. E ela, quando chegou no banheiro, para fazer a sua necessidade, ela viu o celular desse agressor, desse maluco, né, por debaixo ali do banheiro. Ela pediu que ele tirasse, enfim, ele retirou, e ela imediatamente pediu o celular. Ele até resistiu, mas depois de forte exigência, ele entregou o celular para ela. Pior, Lia, não tinha só as imagens dela, mas de muitas outras mulheres. Gente, isso é repugnante. É repugnante. Então eu pergunto, Lia, que sociedade nós estamos criando? De onde que está vindo essa educação, deputada Marildo? De tanta agressividade, de tanta violência, de tanto assédio contra as nossas mulheres. Então, assim, é muito importante, sim, Lia, nós trazermos o debate para essa casa, nós debatermos aqui com os 24 deputados, somos 2 mulheres, temos 22 homens aqui, e eu fico muito feliz quando a gente vê projetos de combate à violência, de combate ao assédio contra as mulheres, vindo dos deputados, porque nós temos que chegar, como eu tenho dito nessa casa, aos homens, né? Criar os nossos filhos para não discriminar, para não ter preconceito e respeitar as mulheres, né? Então, Lia, parabéns, me somo à sua luta, à sua dor, né? Como você sofreu essa violência lá, sentiu na carne, né, essa violência que foi praticada contra você, e nós temos sim que defender e transformar essa sociedade que para mim está doente, né? Numa sociedade que respeite e que ame o ser humano como nós, homens e mulheres, merecemos. Obrigado, deputado, pela colaboração. Permite uma parte, Lia? Pois não, deputado. Primeiro, agradecer pela concessão do aparte, parabenizar Vossa Excelência pela preocupação que teve durante a sua caminhada como cidadã, como mulher, como jornalista e também como vereadora que foi em Dourados, de forma intransigente, defendendo essas bandeiras que são fundamentais para a nossa sociedade. A primeira delas, a questão da saúde. É realmente inconcebível. Eu não estou aqui para fazer uma crítica a A ou a B. É um direito que a pessoa tem, está dentro da nossa Constituição Federal. Lia, eu trabalhei durante um tempo no HU aqui em Campo Grande e a gente percebe a dificuldade que tem das pessoas usufruírem de um direito que é consagrado, que principalmente no momento de vulnerabilidade física, emocional, a pessoa acaba não tendo o atendimento que lhe é merecedor. Eu acompanhei através da mídia, lamentavelmente, o que aconteceu lá em Dourados, de forma muito especial daquele atleta, né, que tinha uma vida promissora na área do esporte e que, infelizmente, veio a falecer tão jovem. Então, aqui a minha solidariedade. Saúde não é de brincar, não tem como improvisar. E, lamentavelmente, a gente vê essas cenas sendo reeditadas durante o tempo que a gente está aqui nessa terra. Eu usei dessa tribuna várias vezes. Eu lembro, deputado Londres, que o Marçal um dia falou, pô, Rinaldo vai falar de novo da dona Francisca, uma senhora que ficou aqui em Campo Grande durante 9 anos esperando uma cirurgia. 9 anos, e coincidentemente, Londres, lá da nossa querida Culturama, quando eu descobri, entrei em contato com o secretário de saúde, o ex-secretário, a gente está vendo aqui o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma ficou 23 anos para ser concluído. Isso me entristeceu muito. E numa reunião que a gente teve com alguns deputados, 17 vereadores, eu indaguei ao prefeito, ao secretário à época, eu falei, olha, eu fui no velório da dona Francisca. Então isso é muito triste. É muito triste. Então quero aqui deixar consignado na ata desta sessão a minha solidariedade. Espero que cenas como essa não aconteçam mais nem em Dourados, nem em Campo Grande, nem em lugar nenhum desse país que é rico, um país continental do ponto de vista da sua geografia, um país rico, entre as 10 maiores economias do mundo. Nós não podemos ficar
calados diante de atrocidades como essa, que isso é uma atrocidade contra aqueles que muitas das vezes não têm como ter um plano de saúde. A minha solidariedade. Segundo ponto, eu conheço a vereadora Rosane, uma educadora. Inclusive, tive a oportunidade de mandar uma emenda parlamentar para ela instaurar ali uma biblioteca, uma brinquedoteca para suas crianças, que recebeu agora a função, né, era suplente, assumiu, e acompanhei também pela mídia. Então, nós não podemos permitir nenhum tipo de discriminação, de nada, do negro, do índio, do nordestino, do homossexual, do religioso. Nós temos que trabalhar na perspectiva, e esta casa tem leis. Mara Caseiro é uma delas, deputado Pedro Kemp, eu tenho 5 leis que tratam desse assunto. E antes de Vossa Excelência subir a esta tribuna, a Mara estava me falando que é uma questão também que passa pela questão cultural. E foi por isso, deputada Lia Nogueira, que eu, com o apoio dos 24 deputados e com a sensibilidade do governador Reinaldo, nós, já concluo, colocamos na grade curricular como tema transversal, para formatar na mente, na alma dessa criança que amanhã ou depois estará, na verdade, namorando, tendo o seu cônjuge, sabendo que temos que trabalhar na perspectiva da promoção da paz, da tolerância, do amor ao próximo. É essa sociedade que eu sonho, que Vossa Excelência e também os demais colegas sonham, e eu quero aqui me solidarizar também com a professora, uma diretora de uma escola, hoje vereadora Rosane, lá de Maracaju. Um grande abraço, obrigado e parabéns pela sua preocupação. Obrigado, deputado, pela colaboração. Para encerrar, presidente, vamos deixar aqui, então, esse manifesto, né, esse repúdio a essa violência que essa vereadora sofreu e que outras mulheres sofrem na política. Nós temos que dar um basta nisso, e no mês da mulher nós possamos tirar Mato Grosso do Sul dessa imagem negativa do mapa da violência como um dos estados onde há um dos maiores índices de violência contra nós mulheres. Muito obrigada, presidente.